pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para estudarmos duas importantes propriedades dentro do tema proporções. Bom, vou apresentar para vocês a propriedade, as duas propriedades, e depois resolveremos 5 questões em que nós aplicaremos as propriedades que foram aprendidas. Vamos então? Se eu tenho a proporção como está aqui em vermelho, A está para B, assim como C está para D, em que A e D são os extremos, B e C são os meios. Essa proporção, ela se mantém se eu somar os numeradores e dividir pela soma dos denominadores, ou seja, A mais C divididos por B mais D. Também se mantém a proporção se eu subtrair os numeradores e dividir pela subtração dos denominadores, ou seja, A menos C sobre B menos D. Bom, uma vez que nós tenhamos apresentado para vocês essas duas propriedades, vamos testar a primeira questão. Se x mais y é igual a 60, determine x e y na proporção x está para 8, assim como y está para 7. Ora, como eu tenho informação de x mais y ser igual a 60, eu vou usar que propriedade da proporção? A que eu botei para vocês. Se A está para B, assim como C está para D, então essa proporção é igual a A mais C divididos por B mais D. Vamos fazer isso aqui? Eu vou somar os numeradores e tenho que também somar os denominadores. Reescrevendo então, x mais y está para 8 mais 7, está aqui. Assim como 6 está para 8, y está para 7. Só que x mais y vale 60, como a questão diz. Por outro lado, 8 mais 7 é 15. Se eu dividir 60 por 15, encontro 4. Então 4, que é o resultado disso aqui, é igual a x sobre 8, e 4 também é igual a y sobre 7. Ora, uma vez que eu tenho aqui 4 é igual a x sobre 8, o 8 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então o x vai ser igual a 8 vezes 4, que dá 32. Analogamente, se 4 é igual a y sobre 7, 7 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, y vai ser igual a 4 vezes 7, que é igual a 28. Então resolvemos a primeira problema aplicando que propriedade? Numa proporção, eu consigo mantê-la se eu pegar a soma dos numeradores e dividir pela soma dos denominadores. Vamos agora para a questãozinha de número 2. Eu apresento para vocês o seguinte sistema. P sobre 1 meio é igual a Q sobre 1 terço e P mais Q é igual a 50. Ora, eu tenho aqui uma proporção, embora os meus denominadores sejam frações, definitivamente isso é uma proporção. P está para 1 meio, assim como Q está para 1 terço. Eu ofereço quanto é a soma P mais Q. É 50 e no caso P mais Q é a soma dos numeradores. Então eu vou aplicar a mesma propriedade que eu usei na questão de número 1. Eu vou olhar para essa proporção e vou dizer que essa proporção fica mantida se eu somar os numeradores e dividir pelos denominadores. Então eu vou escrever depois P mais Q está sobre 1 meio mais 1 terço, está na mesma proporção que P está para 1 meio e Q está para 1 terço. Mas antes de avançar, vou somar com vocês aqui 1 meio mais 1 terço, para já ter o resultado mais simplificado. MC entre 2 e 3 é 6, 6 por 2, 3, 3 vezes 1, 3, 6 por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 3 mais 2 sobre 6, que é igual a 5 sextos. Uma vez que eu já saiba que 1 meio mais 1 terço vale 5 sextos, eu vou agora aplicar a propriedade. Ou seja, P mais Q está para 1 meio mais 1 terço, assim como P está para 1 meio, Q está para 1 terço. P mais Q é 50, que a questão diz, e 1 meio mais 1 terço é 5 sextos, como a gente calculou aqui. Eu, antes de avançar, vou fazer essa conta, 50 dividido por 5 sextos. Multiplico pelo inverso, 6 quintos. 50 por 5 dá 10, vezes 6, 60. Então essa conta aqui vale 60. Então eu posso escrever que 60 é igual a P sobre 1 meio e 60 também é igual a Q sobre 1 terço. P vai ser igual a 60 vezes 1 meio. 60 vezes 1 meio dá 30.
e Q, por sua vez, vai ser igual a 60 vezes 1/3, que dá 20. E realmente, P mais Q dá 50. 30 mais 20 é igual a 50. Então, nós aplicamos a mesma propriedade que na questão 1. Qual é essa propriedade? Que numa proporção A está para B, assim como C está para D, essa proporção se mantém se eu levar em consideração a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Vamos agora para a questão de número 3. Se A está para 0,2, assim como B está para 0,3, e se A mais B é igual a 125, determine qual o valor de A e qual o valor de B. Olha, eu vou usar a mesma propriedade da questão 1 e da questão 2. Eu vou usar que essa proporção fica mantida se eu somar os numeradores e dividir pela soma dos denominadores. Então, eu vou escrever que A mais B está para 0,2 mais 0,3, assim como A está para 0,2 e B está para 0,3. Só que A mais B vale 125, a questão diz, e 0,2 mais 0,3 é igual a meio. Se eu fizer essa conta em separado, 125 sobre meio, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, porque 0,5 é igual a 1 sobre 2. E quando eu tenho divisão de fração, eu multiplico pelo inverso. Vocês podem fazer no caderno de vocês, mas definitivamente 125 por 0,5 é igual a 125 vezes 2, que vale 250. Agora, que eu já sei que essa conta vale 250, eu avanço na questão. 250 é igual a A sobre 0,2 e 250 é igual a B sobre 0,3. Como é que eu encontro A? Fazendo 250 vezes 0,2. A gente, quando multiplica por 0,2, a gente corta um zero e multiplica por 2. Então, essa conta é igual a 50. A mesma coisa aqui, vou multiplicar por 0,3, eu corto um zero e multiplico por 3. Então, 250 vezes 0,3 é igual a 75. Testando A mais B, 50 mais 75, eu vou encontrar 125, que é o que a questão nos fornece. Bom, vamos agora avançar para a quarta questão. A quarta questão apresenta para a gente: se x menos y é igual a 40, determine x e y na proporção. X está para 7, assim como y está para 2. Agora, em vez da soma, eu tenho a subtração. Sem problema. Eu apresentei para vocês aqui no início. Se A está para B, assim como C está para D, essa proporção é mantida se eu subtrair os numeradores e dividir pela subtração dos denominadores. A menos C sobre B menos D. Vamos aplicar, então? Eu tenho que x menos y é 40. Vou trabalhar com essa proporção, então. X menos y está para 7 menos 2, assim como x está para 7, y está para 2. Só que x menos y é 40. 7 menos 2 é 5. E 40 divididos por 5 dá 8. Então, eu posso dizer que 8 é igual a x sobre 7 e 8 também é igual a y sobre 2. Avançando, se 7 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. X é igual a 7 vezes 8, que é 56. Analogamente, 2 vem para cima multiplicando. Y vai ser igual a 2 vezes 8, que é 16. Então, x é igual a 56, y é igual a 16. Se eu subtrair x de y, x menos y vai dar 40. Afinal de contas, 56 menos 16 é 40. Vamos agora para a nossa quinta questão, que pede na questão para resolver o sistema x menos y é 18 e y está para 2, assim como x está para 3. Bom, vou resolver com vocês. Vamos aplicar a propriedade que aplicamos na questão 4 com um pequeno detalhe. Aqui eu tenho x menos y, mas na hora de apresentar a minha proporção, o y aparece primeiro. Então, o que eu recomendo a vocês? Se eu quero pegar o x menos o y, eu também tenho que pegar o 3 menos o 2. Porque eu fiz esse menos esse. Eu tenho que manter isso no denominador. Pego o 3 e diminuo do 2. E mantenho a proporção. Então, x menos y está para 3 menos 2, assim como y está para 2 e x está para 3. Só que x menos y é 18. 3 menos 2 é 1. Então, essa conta, 18 por 1, dá 18. Eu posso reescrever, então, para vocês, que 18 é igual a y sobre 2, assim como 18 também é igual a x sobre 3. O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Y vai ser igual a 18 vezes 2, que é igual a 36. E aqui, 18 é igual a x sobre 3, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. X vai ser igual a 18 vezes 3, 54. De fato, se eu pegar o x, que é 54, e subtrair do y, que é 36,
54 menos 36 vai dar igual a 18, o que nos garante que estamos no caminho certo. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Nós vamos gravar várias videoaulas sobre proporções. Nós treinamos hoje duas propriedades importantíssimas, que são aquelas propriedades que diz que a proporção se mantém se eu trabalhar com a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores, ou se eu trabalhar com a subtração dos numeradores dividido pela subtração dos denominadores. Bom, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.